Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Israel e a gente vai conversar um pouco hoje de como será a sua prova do Enem na parte de matemática, tudo bem? Bom, vamos começar então, vamos lá. Bom, em primeiro lugar, o que a prova do Enem vai estar interessada que você está querendo avaliar de você, tudo bem? Bom, em primeiro lugar, a prova do Enem está querendo avaliar se você gosta, se você gosta de matemática, se você conhece a matemática, mas conhece direito, se você percebe a matemática em tudo na sua vida. Bom, perceba que existe matemática tudo na sua vida. Quando você vai comprar um pão na padaria, por exemplo, na verdade, você vai comprar 2, 3, 4 pães. Esse 2, 3, 4 pães é matemática que está aparecendo na sua vida. Essa quantidade, essa unidade de quantidade, 2, 3, 4, são números que a gente tem que se ligar, que existem na nossa vida o tempo inteiro. Não só esse pedaço da matemática, como a quantidade de pães, mas também o dinheiro que você vai ter que dar para comprar esses pães, tudo bem? Não só o dinheiro, mas a quantidade de troco, tudo bem? Quantos passos você vai ter que andar, quantos ônibus você vai ter que pegar, tudo bem? Então a matemática, a prova do Enem é extremamente ampla, no sentido que ela quer que você conheça, ela quer que você se ligue em toda a matemática que está ao seu redor, tudo bem? Por exemplo, dá uma olhada... Dá uma olhada nessa competência 1, olha lá. A matemática em nossa vida. Pô, exatamente o que eu estou falando para você. Será que você consegue reconhecer a matemática na sua vida? Com relação a essa coisa do pão, ou eu vou, sei lá, eu vou à praia. Poxa, será que eu tenho dinheiro suficiente para ir à praia? Ou ainda, sei lá, eu vou jogar videogame. Será que eu tenho tempo para jogar videogame? Será que eu tenho tempo para jogar videogame ou será que eu não estudei suficiente? Então, esse tempo que você vai jogar videogame, esse tempo que você vai ir até a padaria para comprar pão, é a matemática agindo na sua vida, tudo bem? Essa matemática está em todo momento rodeando as nossas relações sociais, tudo bem? Então você tem que se ligar que a matemática aparece em todo lugar. Por exemplo, vamos lá então, competência 2. Bom, essa competência 2, ela está falando de geometria. Você consegue perceber que existe geometria também em todo lugar? Por exemplo, tem um campo de futebol. Um campo de futebol não é nada mais, nada menos do que um retângulo. É uma área retangular. E é extremamente interessante que a gente saiba, por exemplo, calcular a área dessa figura, a área desse retângulo, desse campo de futebol. Tudo bem? Ok? Além do mais... Me interessa, por exemplo, saber o volume de água que eu consigo colocar na minha caixa d'água, principalmente por esses problemas que a gente está passando aí. É extremamente interessante que a gente saiba calcular volume. O que é volume? Volume é quantidade de espaço, tudo bem? Ok? Então é quanto de água que eu consigo colocar na minha caixa d'água, por exemplo. De novo, olha a matemática aí na sua vida, na sua casa, tudo bem? Bom, competência 3, medidas da realidade. Bom, claro que para você calcular volume, distância, poxa, eu vou andar 3, 70, 20 quilômetros, tudo bem? Esses quilômetros, essas medidas são extremamente interessantes para que a gente consiga se relacionar bem. Por exemplo, quando eu falo sobre 3 quilômetros e falo 3 centímetros, você sabe imaginar, você consegue imaginar quanto de distância que eu estou falando, tudo bem? 3 centímetros, você vai falar, eu consigo andar 3 centímetros. 3 quilômetros, bom, talvez eu demore um tempo para andar 3 quilômetros, tudo bem? Bom, então essas medidas da realidade, que a gente está o tempo inteiro esbarrando nelas, é extremamente interessante que você saiba perceber essas medidas e usar essas medidas a nosso favor sempre. Tudo bem? Competência número 4, olha lá, razão, proporção e porcentagem, tudo bem? Bom, em primeiro lugar, razão. Razão é divisão, tudo bem? É um número que representa uma conexão entre duas coisas. Por exemplo, eu vou até a praia, tudo bem? Vou à praia e aí eu ando com o meu carro lá a uma velocidade de 30 km por hora. Eu chego num determinado tempo. Quando eu falo que eu não vou andar mais a 30 km por hora, mas que eu vou andar a 70 km por hora, você já se liga que você vai chegar mais rápido. Esta razão entre velocidade e distância é uma coisa que é extremamente interessante você se ligar, tudo bem? Razão, proporção. Essa proporção é essa conexão entre razão e a nossa medida, tudo bem? Por exemplo, eu falo que eu vou acelerar meu carro. Bom, então proporcionalmente, quando eu acelero o meu carro, eu chego mais rápido. Essas proporções do dia a dia que você também tem que ficar ligado. Eu vou tomar mais, sei lá, refrigerante. Bom, então
quanto mais refrigerante eu tomo, mais cheio de refrigerante eu vou ficar no caso. Então, essa relação entre quantidade de refrigerante e, sei lá, satisfação de tomar refrigerante, essas duas grandezas são extremamente interessantes que você se ligue. Como, por exemplo, também, vou à padaria comprar o pão, como a gente já tinha comentado. Quanto mais pão eu compro, mais eu tenho que pagar por esses pães. Tudo bem? Então, essa proporção que você tem que ficar ligado, que você tem que ficar ligada, e porcentagem. Bom, o que é porcentagem? Porcentagem é simplesmente uma divisão. É uma divisão da parte pelo todo. Tudo bem? Ok? Bom, eu comprei 10 pães. Bom, e 3 não estavam tão legais. Bom, então, 3 pães dos 10 pães não estavam legais. 3 dividido por 10. Isso é porcentagem. Porcentagem é uma divisão, é uma razão. Razão que a gente acabou de falar. Tudo bem? Bom, a competência número 5, álgebra. O que seria álgebra? Álgebra é simplesmente uma habilidade com os números que você tem que ter. Será que você sabe, por exemplo, multiplicar por 2 até 10? Eu consigo multiplicar 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. Até quanto que eu consigo multiplicar? Isso é álgebra. Bom, será que eu consigo dividir bem? Será que eu consigo somar bem? Como é que eu faço somas e subtrações entre frações? Tudo bem? O que é 2 elevado a 7? O que é 2 elevado a 3? 4 elevado a 5? Essa habilidade de mexer com os números é o que a gente chama de álgebra. Isso você precisa ter na ponta da sua língua. Álgebra. Para fazer matemática, você vai precisar de uma certa habilidade, de uma certa competência com os números. Tudo bem? Bom, a competência número 6, gráficos e tabelas. Bom, tá aí uma coisa que, olha, não tem jeito, você esbarra em gráficos e tabelas todo momento, todo momento. Quando você vai ver quanto você gastou no mês, bom, você vai ver que no dia 5 do mês você gastou R$10, no dia 6 do mês você gastou R$30. Bom, então você já consegue perceber que houve um aumento da quantidade que você gastou. Isso é representado graficamente por uma tabela ou então por um gráfico, tudo bem? Saber fazer a leitura desses gráficos, a leitura dessas tabelas é o que o Enem está avaliando de você, tudo bem? Será que você sabe dizer qual que aumentou mais, qual mês você gastou mais, qual mês você gastou menos, tudo bem? Isso você vai precisar ter também na ponta da sua língua, tá bom? E por último, a competência 7. Olha, é a última, mas não é a competência menos importante. Inclusive, já ouvi bastante gente dizer que porcentagem, na verdade porcentagem não, probabilidade e estatística são as disciplinas do futuro. Porque o que é probabilidade? A gente quer medir uma coisa que em princípio seria aleatório. Mas, na verdade, a gente consegue chutar muito bem. Na verdade, a gente consegue dizer muito bem o que seria, por exemplo, 30% de chance de chover amanhã. Tudo bem? Bom, se eu falo para você que existe uma probabilidade de 30% de chuva, você vai ficar mais despreocupado, você não vai pensar tanto assim, você acha que você não vai levar guarda-chuva, porque 30% de chance, você sabe que, poxa, é difícil de chover. Se eu falar que tem 80% de chance de chover amanhã, você vai ficar ligado, você vai ficar ligada, você vai levar guarda-chuva, tudo bem? E quando a gente fala de estatística, estatística é muito importante, porque estatística mede, conecta dados sociais à matemática, tudo bem? Média, moda, desvio padrão, variância, esses dados são dados muito importantes para a gente saber como andam várias coisas na sociedade, como por exemplo, qual que é o salário mínimo da sua cidade, qual que é o PIB, o nosso PIB, do PIB do Brasil, é um PIB médio, é um PIB baixo, bom, comparando com outros PIBs. Isso é estatística, é conectar, é relacionar dados sociais, tudo bem, a matemática, a nossa vida, tudo bem? Ok? Bom, mas não se preocupe, dá uma olhada. Se nesse momento falar, poxa, tem pouco tempo para o Enem, na verdade, poxa, o Enem já está aí
será que dá tempo de estudar ainda? Se der tempo de estudar, o que eu deveria começar primeiro? O que eu deveria deixar mais de lado? Bom, aqui a gente criou uma tabelinha para vocês darem uma olhada no que pode cair, o que mais cai na sua prova do Enem. Dá uma olhada, razão, proporção e regra de 3. 26% de chance de cair na sua prova. Você acha que você vai ter que estudar isso? Mas pode ter certeza que isso vai aparecer na sua prova. Tudo bem? Bom, não somente isso, mas porcentagem, poxa, 16%. 16% de toda a sua prova de matemática vai te dar aí bastante questões sobre porcentagem. Tudo bem? Porcentagem é extremamente interessante porque a gente dá resultados estatísticos, resultados de probabilidade em porcentagem. Você percebe que começa a conectar tudo? Tudo bem? Bom, não só isso, mas regras de contagem. O que seria a regra de contagem? Bom, regra de contagem, em princípio, é você saber contar. Mas não só isso. Saber contar nem sempre é uma coisa fácil. Saber contar quantas televisões tem na sua casa é uma coisa bem tranquila. Mas saber contar, por exemplo, eu vou comprar calça numa loja. Eu tenho 3 modelos de calça e tenho 2 cores para cada calça. Quantas possibilidades de calça eu posso comprar? Bom, saber contar nem sempre é uma coisa fácil. E é isso que a prova vai estar avaliando em você. Será que você sabe contar coisas nesse sentido? Será que você consegue contar quantas possibilidades de compra, quantas possibilidades de grupo eu consigo fazer na minha sala de aula? Tudo bem? Regras de contagem vai aparecer na sua prova também. Tudo bem? Probabilidade. Bom, probabilidade não tem jeito. Vai aparecer probabilidade. Você vai precisar saber calcular a probabilidade. Nos exercícios de estatística, inclusive para você calcular probabilidades, grande parte das vezes você vai precisar, por exemplo, de regras de contagem. Então, de novo, perceba que está tudo bem conectado, tudo bem? Você vai precisar saber também de probabilidade na sua prova. Equação do primeiro e do segundo grau, olha, não tem jeito, não tem jeito. A probabilidade de você ter que resolver uma equação do primeiro e do segundo grau na sua prova é de 100%. É um evento certo. Você vai resolver equações do primeiro e do segundo grau, ou do primeiro ou do segundo grau, na sua prova. Isso vai aparecer lá, tá bom? Função do primeiro grau. Bom, função é um negócio extremamente importante porque a gente é rodeado de função. O que é função? Função é uma variação de uma grandeza, quantidade que eu vou ter que pagar na padaria, em função, por isso o nome função, em função da quantidade de pães que eu vou comprar. Perceba que há uma conexão entre quantidade de pães e quantidade que eu vou pagar. Isso é função. Você anda em função de você ter ou não energia no seu corpo, aí de você ter almoçado, tudo bem? Então, função está a todo momento na nossa vida e vai aparecer na sua prova, pode ter certeza. Quadriláteros, áreas de figuras planas e geometria de posição. Olha, a geometria toda é muito importante para você entender a matemática no âmbito da natureza, tudo bem? A altura de um prédio, quanto de água que eu consigo colocar na minha caixa d'água, qual é a área que tem um campo de futebol, qual a área que eu tenho na minha casa, qual a área que eu tenho na minha casa para colocar um determinado azulejo, ou sei lá o que, tudo bem? Isso vai aparecer na sua prova, tudo bem? Tá aí então uma lista dos exercícios, na verdade dos assuntos que é interessante que você dê prioridade para você fazer a sua prova do Enem. Tudo bem? Ok? Bom, a gente fica por aqui então, até mais, que você tenha uma belíssima prova. Tchau!